de Deus. E agora, irmãos, nós vamos aqui meditar rapidamente, até porque não nos resta muito tempo do horário aqui do programa, mas neste pequeno tempo nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. E nessa tarde eu quero trazer alguns versículos, mas vamos aqui começar pelo versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que fala de uma forma muito maravilhosa ao nosso coração. Toda essa passagem, irmãos, fala maravilhosamente ao nosso coração, onde nós vamos ver a galeria da fé. O capítulo 11 de Hebreus é mais conhecido como a galeria da fé da Bíblia, né, no Novo Testamento. E algumas curiosidades, algumas peculiaridades desta passagem, onde nós vemos aqui uma das melhores definições, se não a melhor definição do que é fé, já no versículo 1 desta passagem, onde nós vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Só que, abrindo um pequeno parêntese, né, já nesse primeiro versículo, que não é especificamente sobre ele que eu desejo falar, mas quando nós vemos a questão da prova, normalmente nós esperamos prova de alguma coisa que já ocorreu. Então, alguma coisa ocorreu e para que alguém acredite que aquilo é de fato verdade, alguém pede uma prova, né? Qual a prova que você me dá daquilo que ocorreu no passado? Mas pela fé nós temos a prova de coisas que ainda não aconteceram, irmãos. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Por isso que nós precisamos da fé. Então, o versículo que eu quero trazer de fato, irmãos, é o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, no caso, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, nós vivemos em uma época, uma sociedade onde a fé ela tem sido deixada de lado, ela não tem sido valorizada pela sociedade de uma forma em geral. E quando nós olhamos, na verdade, para a história, não só a história contemporânea, mas quando nós olhamos para o começo de tudo, na Bíblia Sagrada, nós vemos que existe, irmãos, desde a queda de Satanás, né? Satanás inicialmente era um anjo de luz, conhecido pelo nome de Lúcifer, e naquele momento, ali no início de tudo, da história, ele se deixa levar, irmãos, pela soberba, pecado original, que nasceu ali no coração daquele anjo, criado por Deus, foi a soberba, aonde ele quis ser maior do que Deus. E nesse momento, irmãos, nós vemos que ele foi expulso ali da presença de Deus, juntamente com a terça parte dos anjos. E o Senhor, ele vem com um projeto, um maravilhoso projeto de criação da humanidade, do homem. E naquele momento, irmãos, o homem vivia ali, podemos dizer, em delícias, né? Em um ambiente amigável, no Jardim do Éden, ali desfrutando da presença de Deus no seu dia a dia, onde ele tinha um contato. A Bíblia nos revela esse contato que o homem tinha com o Senhor antes da queda. Mas em certo momento o diabo, né, caracterizado pela figura ali da serpente, ele chega e oferece ao homem a oportunidade de ser como Deus. Para isso, o homem teria que transgredir uma ordem direta do Criador e comer daquilo
que o Senhor tinha proibido, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, irmãos, nós vemos nessa passagem que nasce no coração do homem e da mulher o mesmo sentimento que nasceu no coração de Satanás: a soberba, querer ser igual a Deus ou maior até do que Deus. E nós vemos, irmãos, que esse sentimento, a soberba, ela vem e, na verdade, ao longo da história, chegando até os dias de hoje, ela ainda está presente no coração do homem. Irmãos, nós temos visto nestes dias o crescimento, irmãos, de, primeiro, aqueles que não acreditam ou que desacreditaram, no caso, antes eram cristãos, enfim, e desacreditaram, rejeitaram a palavra de Deus e se autodenominaram ateus, enfim, agnósticos, enfim. E além disso, nós temos visto, irmãos, o crescimento de uma fé morta, uma fé onde eu me considero e até me chamo cristão, crente, enfim, mas as minhas obras não correspondem àquilo que eu afirmo que sou. E quando nós vemos, irmãos, diante dessa realidade, a Bíblia nos adverte acerca dessa realidade, falando dos dias trabalhosos, dos tempos trabalhosos, e da extrema corrupção do mundo. Nós vemos que, na verdade, o ser humano, ele é levado, irmãos, a viver uma vida onde não é guiado pela fé em Deus. No versículo de número 6 aqui da leitura, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única forma do homem se achegar de fato a Deus é pela fé. E sem fé é impossível eu viver uma vida de forma a agradar ao Senhor. Por isso que quando nós vemos um dos grandes pedidos que os discípulos fizeram para o Senhor foi exatamente: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, irmãos, existia no coração daqueles homens, lá na igreja que é considerada a igreja primitiva, nós vemos o desejo daqueles homens de se aproximarem de Deus. E aí, irmãos, nós vemos que nunca nós tivemos aí uma sociedade tão avançada tecnologicamente, enfim, até, digamos, intelectualmente falando, mas nunca se viu, irmãos, uma sociedade tão infeliz, uma sociedade que não sabe muitas das vezes o que é que está fazendo no mundo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, tudo aquilo que porventura é vazio na vida do homem, ele é preenchido. E aí, irmãos, nós vemos o resultado exatamente da falta de fé, da falta de submissão a Deus, do homem não querer se submeter pela sua soberba, pelo seu orgulho, achar que não precisa, não depende de Deus. Nós vemos os resultados, irmãos, uma sociedade moralmente caída e uma sociedade infeliz, irmãos. Não fosse por isso, nós não veríamos uma sociedade que é tão atacada, irmãos, pela doença da depressão, doença psicológica. E eu poderia até dizer que é uma doença espiritual também, de caráter psicológico, claro, mas também espiritual. Porque quando nós nos achegamos a Deus, irmãos, pela fé, nós somos preenchidos. E nessa passagem, que eu não vou ter tempo aqui para explanar, mas nós vemos vários e vários exemplos de homens e mulheres que acreditaram e pela fé eles, na verdade, fizeram coisas incríveis, irmãos. Então, o que nós precisamos nesses últimos dias, irmãos, é pedir ao Senhor que aumente de fato a nossa fé, para que nós possamos, irmãos, viver uma vida abundante na presença de Deus, para que nós possamos seguir e prosseguir em conhecer a Cristo
e saber a sua vontade, o seu plano para a nossa vida, que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E só assim, irmãos, nós teremos, na verdade, o contentamento e a felicidade, não já aqui, irmãos, nessa terra, e a certeza daquilo que nós alcançaremos após a nossa partida, enfim, ou através nossa partida através da morte, ou através do arrebatamento que está prestes a se concretizar. E aí, irmãos, fica essa palavra, né, para nossa meditação. Eu só dei aqui uma introdução, irmãos, mas esse texto é muito mais profundo, que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Então vamos aqui já encerrar o programa com a oração. Momento de oração. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração, né? A irmã, aqui no começo do programa, pediu oração pela sua mãe, que recentemente realizou uma cirurgia. Quero também apresentar ali os nossos irmãos, a irmã Pamela, irmão, agora esqueci o nome do nosso irmão jovem, também fizeram cirurgia recentemente. A irmã Rizava Saldanha pede oração, então vamos orar por todos. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Ó Pai querido, neste momento nós apresentamos a Ti, meu Pai querido, a nossa vida em Tuas santas mãos. Querido Deus, vem operar, meu Pai amado, em nosso viver. Aumenta a cada dia, meu Pai querido, a nossa fé, nossa confiança em Ti. Te apresento também, meu Pai, todos que estão necessitando, ó Pai querido, de uma bênção, todos que pedem oração, que o Senhor possa, meu Pai amado, entrar com providência e resolver aquilo que nós, pela nossa incapacidade humana, nós não conseguimos. Age por nós, Senhor, e assim nos concede a vitória pelo Teu nome. Assim eu te peço e por fé te rendo graças. Amém. Programa Mensagem da Cruz. O tempo passou e com ele o programa Mensagem da Cruz esteve aqui na apresentação, eu que vos falo, irmão Benício, aqui na sonoplastia, o nosso querido amigo Antônio Arlindo. Então, até o próximo domingo, até o próximo programa, se o grande Deus nos permitir, e fiquem todos na paz. Acabamos de apresentar o programa Mensagem da Cruz. Realização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça.